Olá, paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus possa continuar nos abençoando grandemente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estaremos lendo a palavra de Deus nessa ocasião, porque esse é o nosso propósito, falar da palavra. Em Jó 14:7. Olha que verso lindo da palavra de Deus. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos, ou seus galhos, né? Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como plantas novas. É muita riqueza espiritual nesse versículo. Coisas profundas nós encontramos aqui. Cumprindo-se o que diz a palavra de Deus, né? De que o oceano, o rio do Espírito, é profundo demais. Mas nós vamos aqui passar para os irmãos alguns ensinamentos, alguns comentários que podemos aprender nesse verso. Primeiro, né? O que sustenta uma árvore na terra não são os seus ramos, os seus galhos, as suas flores, suas folhas, seus frutos, seu caule. O que sustenta uma árvore na terra é a sua raiz. Uma hora por outra, a palavra de Deus, né? A Bíblia, os evangelhos, o próprio Jesus está nos comparando a árvores, que é uma coisa muito comum na nossa vida cotidiana, árvores. Por exemplo, Jesus fala que a árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Se nós fosse falar de árvores aqui, claro que eu não tenho essa capacidade toda de falar assim, todos os versículos, textos, histórias e parábolas, e enfim. Mas citando alguns pontos, algumas histórias, alguns ensinamentos conhecidos, por exemplo, nós temos o Salmo 1, que fala, né, que o justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto na estação própria e sua folhagem não murcha. Então, logo aqui, o justo está sendo comparado, o homem justificado por Deus, o homem justificado pela sua justiça, ele está sendo comparado aqui com uma árvore. Uma árvore que está plantada junto à corrente das águas. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a discernir, perceber, entender. Fui percebendo isso na caminhada, com o passar do tempo, a progressão, a evolução dos ensinamentos, né? O progresso da palavra se renovando, né? Aprofundando. A revelação ela é progressiva. Então, por exemplo, no Salmo 1 está mencionando a árvore ou o homem plantado junto à corrente das águas, perto do rio. Perto do rio. E ele dá o fruto na estação própria. Ele é uma árvore que está vivendo a sua vida de árvore, a sua vivência de árvore, entendeu? Seguindo o curso normal, né? Como diz no popular, não tem tempo ruim para essa árvore. E qual é a bênção, a virtude, a glória, o sucesso, a prosperidade, a multiplicação, a frutificação, né? Esse estado de vigor, de frutificação dessa árvore? Qual é o agente, o elemento, qual é o fator decisivo na vida dessa árvore? É o rio. Ela está próxima do rio. Ela está plantada junto às correntes do rio, do riacho, do ribeiro. E então as suas raízes estão na água. É a mesma coisa lá que Jó dizem, aqui onde eu li, 14:7. É a mesma coisa. Árvore com raízes nas águas. Águas, na Bíblia, tem vários significados,
né? De povos, nações, né? É como diz Apocalipse, várias passagens. Mas águas também falam da palavra, tem que nascer da água e do Espírito. Em João 3, a água é um símbolo da palavra, porque limpa, porque lava, purifica, porque tira a sede, né? Dessedenta, né? Mas também água é um símbolo do Espírito, né? O Espírito Santo é a fonte das águas vivas, né? Águas que saem do trono de Deus, águas vivas, né? E Jesus disse que daria-nos de beber de uma água que nós não teríamos mais sede. É água espiritual, é o Espírito, né? Então, qual é a glória dessa árvore? Qual é a bênção dela, como eu disse? É que ela está envolvida, a sua raiz está envolvida, mergulhada nessas águas. Isso fala do crente que tem o Espírito Santo, do crente que nasceu de novo, que se tornou filho de Deus. E agora, como eu disse, no meu entendimento, no meu discernimento, né, hoje nós vivemos na plenitude já, não na glorificação, mas na plenitude do Espírito, porque o Espírito foi derramado. Às vezes nós oramos para que o Espírito venha, o Espírito já está conosco. E mais profundo ainda é saber que o Espírito está dentro de nós. Deus em Jesus é o Emanuel, o Deus habitando dentro de nós. Olha o que eu quero te dizer. Que ali a árvore está plantada junto ao rio. Agora o rio está dentro de nós. A coisa avançou, progrediu. Esse é o progresso da revelação. No Antigo Testamento, as expressões, os ensinamentos e a posição de algumas coisas, ela é sombra, é tipo, é incompleto. Agora chega na graça, na aliança da graça, do Novo Testamento, na pregação, no ensino de Jesus e dos apóstolos, que é o que muita gente entendeu, mas não entendeu como deveria entender. Não aprofundou a questão, não foi mais fundo. A água, mais uma vez aí, as águas de Deus, o Espírito Santo, conforme lá na visão de Ezequiel do rio, né, ainda batem nos seus tornozelos. Tem gente que não caminha nessa revelação. O que você ouve de pregação e de ensino de gente que não entendeu, não caminhou, não prosperou, não cresceu, não aprofundou, não foi adiante, não foi levado até onde Deus queria levar, porque o Senhor quer levar todos nós a um nível de profundidade, de plenitude, de discernimento. Não é para alguns, é para todos. A questão é que nem todos não caminham nesse rio, porque olha só, para entrar num rio, né, até a borda, molhar o pezinho, molhar a canela, como diz, não provoca nenhuma sensação, por exemplo, nenhuma expectativa de insegurança e de medo. Mas quando você vai caminhando, né, às vezes tem aquela sensação de tem uma pedra, tem um buraco, tem uma fenda, tem um animal, né? Agora, só que no rio do Espírito é diferente, a gente não precisa ter esse medo, a gente não precisa temer. Enquanto mais a gente caminha, mais fica gostoso. Enquanto mais a gente anda, mais a gente se realiza, se torna pleno, mais o rio de Deus é cheio de paz, de alegria, de gozo, de poder espiritual, de revelação, de discernimento. Então, hoje, as árvores não estão plantadas junto à corrente dos rios. Hoje o rio está dentro de nós. E nós temos que caminhar e nadar nesse rio, né, muito mais do que no passado. Olha, a nossa responsabilidade hoje é muito maior, porque também à medida que você caminha mais, você recebe mais, e a quem muito é dado, muito é cobrado. À medida que você vai caminhando, você vai se enchendo, e à medida que a gente se enche, o processo é natural de santificação, mas é um compromisso também de assumir uma responsabilidade pessoal, sabendo agora quem nós somos. Então, o que sustenta a árvore, ainda que ela seja podada, seja cortada, ainda que o seu caule, o seu tronco envelheça,
ainda que você passe por uma poda, por um golpe de machado, de foice, né, na sua vida, como o próprio Jó. O Jó, né, passou por isso. Essa palavra se referia exatamente a ele. Ele estava ali como árvore cortada, né? Porque uma coisa que eu quero dizer para vocês também é o seguinte, é que nós passamos coisas na nossa vida que só quem entende é Deus, o que nós estamos passando, e a nós é dado parte conhecer e entender sobre isso. Porque muitas vezes nós passamos coisas que nem nós mesmos entendemos. Às vezes nós passamos aos nossos olhos estranhas provações. Passamos estranhas tribulações. E nós mesmos nos admiramos. Senhor, como eu posso estar passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Que negócio complicado, difícil. Se fosse usar a expressão do mundo aqui, que negócio doido é esse que eu estou vivendo? Né? Mas Deus sabe por que estamos passando, para que estamos passando. E foi o caso de Jó. Jó precisava conhecer a Deus pessoalmente, não de ouvir falar. E Jó estava naquela situação. Por que eu estou falando isso? Porque até os amigos de Jó não entenderam. Às vezes a gente fica querendo que as pessoas entendam o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos sentindo, aonde está doendo, por que está doendo, o que nos feriu, o que nos fere, o que nos atribula, o que nos oprime. Por que tanto levante, tanta afronta? Por que tanto demérito para nós, tanta desvalorização? Por que tanta resistência contra a nossa vida? Por que tanta rejeição? Por que tanto abandono? Paulo diz que foi abandonado por todos. Na sua defesa, só o Senhor lhe assistiu e lhe fortaleceu. Ninguém. Um homem que fez dezenas e centenas de discípulos. Aconteceu com Paulo a mesma coisa que Jesus. Na cruz, Jesus estava sozinho. Então, às vezes nós não somos Jó, mas passamos provações de Jó, de percas também. Às vezes nós estamos como essa árvore aí. Mas o que nos sustenta é que a nossa raiz está no rio. É muito importante a gente saber onde está a nossa raiz. Né? Porque quando a pessoa tem a sua raiz só na igreja, a sua raiz é a igreja, aí a igreja lhe decepciona, lhe frustra, não cuida de você, não lhe ajuda, não faz o que eu e você achamos que a igreja tinha que fazer por nós. Pode vir um vento e arrancar essa árvore. Né? Se a minha raiz está no dinheiro, no poder, na fama, na soberba, se a minha raiz está nos amigos, se a minha raiz está na liderança, se a minha raiz está nos irmãos, né? O que vai acontecer? Vai vir um vendaval e vai arrancar essa árvore. Essa árvore vai ser cortada e vai ser arrancada do seu tronco. Ela não vai mais para frente. Mas o Senhor quer que a sua raiz e a minha raiz esteja na água, no rio. E esse rio é o Espírito. Nós vemos que uma das coisas que a árvore que está no rio é que ela não murcha. Deus não quer que a gente seja murcho. Deus não quer que a gente perca o vigor, a força, a motivação, a alegria, o poder espiritual. Deus quer que a gente seja vibrante. Deus quer que as pessoas olhem para nós e vejam a cor da nossa folhagem. Deus quer que nós sejamos árvores bonitas. E quando a gente passa por uma árvore maltratadinha, seca, murcha, qual é a sensação que a gente tem? Coitada, tadinha, pobrezinha da árvore. O que está faltando? Água, cuidado, poda, fertilizante, adubo, como se fala. Mas quando você abre uma árvore frondosa, bonita, claro que não estou falando aqui de aparência somente, tem que ter os frutos, né? Porque o que embeleza a árvore é frutos e flores e fruto. Mas um caule robusto, um galho forte, folhas, revigoradas, isso também é bonito. Então estou falando primeiro aqui de aparência. Então como é que está a sua árvore? Que tipo de árvore é você? Onde estão as suas raízes? Suas raízes estão na fé legítima, verdadeira, que é a palavra, que vem da palavra de Deus. Olha, Paulo fala isso para Timóteo, fala que Paulo tinha segurança em Timóteo.
Primeiro, porque Deus havia o chamado. Segundo, porque ele foi criado na fé pela sua avó, que era uma serva do Senhor, né? Então, quem teve uma base, um bom discipulado, uma experiência cristã no início, quem nasceu de novo, quem realmente suas raízes estão fincadas na verdade, no amor, dificilmente os ventos vão arrancar essa árvore. O justo é plantado na casa do Senhor e ninguém arranca. E essa casa do Senhor aí é a igreja. Igreja no sentido espiritual. Não é local, porque está num local e ir para outro, não quer dizer que você perdeu a fé, não quer dizer que você foi arrancado, não quer dizer que você... Não. A gente tem que discernir o que é lugar de reunião, onde as pessoas se reúnem para louvar a Deus, para orar, local. É difícil, prédio, casa. E nós temos que saber o que é igreja, organismo espiritual, vivo, é corpo de Cristo. Então, que bênção. O poder dessa árvore são as águas. Isso é tão poderoso que aqui diz, o cheiro das águas. Olha o poder do Espírito Santo na vida do homem. Olha o poder dessas águas. Aquelas águas lá de Ezequiel, que eu não estou descrevendo aqui, do rio, elas curavam, elas saravam, elas davam vida. Porque é isso que as águas de Deus, o Espírito Santo faz. Então, nós até podemos levantar uma questão aqui. Será que nós temos valorizado o Espírito Santo na nossa vida como Deus quer? Será que nós temos amado o Espírito Santo, servido a Deus através dele? Porque nós não servimos a Deus através da carne, não. Nós servimos a Deus em espírito, pela influência, poder, autoridade e unção do Espírito Santo, mediante a fé e a graça de Deus na nossa vida. Então nós temos valorizado o Espírito Santo. Nós temos obedecido o Espírito Santo, ou nós temos entristecido o Espírito Santo, nós temos extinguido o Espírito Santo, nós temos deixado a carne, o eu, o ego, passar por cima da vontade do Espírito, sabe? Porque o Espírito, ele é Deus, mas ele é sensível. Deus não viola, né, essa capacidade de escolher que nós temos. Deus não viola, né? Quando a pessoa quer agir com dura cerviz, quando ela quer endurecer o coração, quando ela quer para o lado que ela quer, às vezes o Senhor deixa. Né? Deixa, que ele não quer me obedecer, ele não quer me ouvir. Não é assim que às vezes o pai faz com o filho? Deixa ele sofrer um pouquinho, deixa ele ser disciplinado e corrigido, ele vai aprender a lição. Então, nós temos que nos examinar se nós estamos valorizando o Espírito Santo. Nós precisamos valorizar, irmãos, porque nós somos a igreja, os filhos de Deus, nós somos luz, nós não vivemos mais debaixo da ira sobre a servidão do pecado. Nós precisamos valorizar nossa identidade de filho de Deus, nós precisamos honrar e valorizar o propósito que Deus nos chamou, que tipo de membro o Senhor nos chamou para ser no corpo. Se não te aplaudem, se não te reconhecem, se não te honram, se não te escolhem, se não te dão oportunidade como você queria, se não te vê... Meu irmão, quem te conhece é Jesus. Foi Ele que te salvou, foi Ele que te fez ovelha do seu pasto. Quem tem, né, que dá nota sobre você é Jesus. Não você tem que ficar aí confrontando, desprezando, afrontando, se levantando contra quem quer que seja. Não. Nós somos da paz, nós somos do amor, mas nós precisamos ter essa consciência espiritual de quem somos nós. Nos valorizarmos pelo valor que Ele nos deu. Nos gloriarmos em Cristo. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, não sei qual o corte que você sofreu, não sei qual a poda que você está passando, não sei qual ataque você sofreu como árvore, mas você vai provar que as suas raízes estão nas águas, se você ficar ali, orando, jejuando, louvando, adorando, glorificando, buscando, servindo, amando, perdoando, ajudando, abençoando. É aí que nós provamos. E aí o Senhor vai fazer com que essa árvore comece a sair os rebentos. Na nossa linguagem aqui fala brolhar de novo. E aí ela começa a crescer e daqui a pouco ela é uma árvore frondosa. Ela é uma árvore com muito galho, com
com muita folha e com muitas flores e com muitos frutos, porque é um processo, né? E como Jesus disse, ela vai abrigar muitas árvores, muitas aves. E aí virão a ela muitos tipos de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos ser essa árvore plantada, né, pelo Senhor. Que não está mais plantada junto ao rio, mas que tem o rio dentro dela. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.